E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Fio e eu faço parte da Igreja Anglicana. Eu tô aqui para contar uma novidade para vocês. A gente resolveu lançar uma série de vídeos para contar um pouco para vocês como é ser anglicano, trazer algumas particularidades da religião e da vivência em comunidade. E o nosso primeiro bate-papo vai ser a respeito da pandemia e de como as igrejas tiveram que se readequar a essa nova realidade que a gente está vivendo. A gente vai tratar um pouquinho também sobre o protocolo de reabertura dos templos. O nosso primeiro convidado para esse bate-papo é o bispo diocesano da Diocese Anglicana de Brasília, o Dom Maurício. Então confere aí e fica ligadinho para aprender um pouco mais sobre o jeito anglicano. Para começar a nossa série de vídeos a respeito do jeito anglicano, a gente tem o nosso primeiro convidado, mas vou deixar ele se apresentar para vocês e falar um pouco sobre o que ele faz, qual o nome dele. Olá, pessoal. Eu sou o bispo Maurício Andrade, sou o bispo da Diocese Anglicana de Brasília e é uma alegria imensa estar aqui participando desse momento de diálogo e desses vídeos que vai nos levar a compreender e a mergulhar mais profundo nesta tradição de igreja que é a Igreja Anglicana. E aqui no Brasil é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a igreja que está ligada à sede cantuária com o arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Eu queria agradecer por estar disponibilizando um pouco do seu tempo para esclarecer para a gente um pouco sobre essa questão da reabertura dos templos e de como que isso vai funcionar. Mas para a gente começar a falar sobre a reabertura dos templos, a gente tem que primeiro falar como foi o fechamento, né? O que Isso. aconteceu, porque a gente teve esse cenário de pandemia, de Covid-19, tudo muito atropelado, chegou de repente, e quando a gente viu, as coisas foram acontecendo, tivemos que fechar tudo. Mas aí diz um pouco para a gente como é que foi esse processo da igreja, como que a Diocese Anglicana de Brasília lidou com isso, com essa questão da pandemia, do isolamento social, e como que vem sendo a questão das celebrações, das atividades de caráter social que a igreja faz. Explica um pouquinho para a gente como é que está a realidade da igreja. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Câmara Episcopal, que é assim o colégio, a reunião de todos os bispos e bispas do Brasil, em 17 de março, nós decidimos que deveríamos fechar os templos e todos os espaços físicos de atividades da igreja. Foi uma decisão, uma primeira carta pastoral de orientações que a Câmara Episcopal publicou. Por quê? Porque o princípio que nós estamos buscando desde o início, desde lá de março, é o princípio do cuidado pela vida. A vida como princípio que devemos guardar, aquilo que devemos buscar preservar a partir de todas as coisas. Fugir de toda esta onda do mercado, do capital, da economia, mas principalmente a vida. Então, nós lançamos uma carta pastoral. E ali não imaginávamos que ia ser tanto tempo. Então, a gente dizia 17 de março até meados de abril. Definimos ali 40 dias que a gente ia ficar com os templos fechados, com os escritórios diocesanos fechados, com os escritórios paroquiais fechados, com os nossos institutos de ação social, educacional, de toda natureza, fechados, e todas as viagens pastorais dos bispos e bispas estavam suspensas, as visitas pastorais estavam orientadas que não deveriam ir nas casas dos seus paroquianos, das suas paroquianas, só em casos de extrema urgência, para buscar os cuidados do chamado isolamento, distanciamento social, que eram os primeiros momentos, né? Nós não imaginávamos que iríamos ter todo esse tempo. Aqui na nossa região, porque quando a gente fala a Diocese Anglicana de Brasília, quero só dar uma palavra, uma explicaçãozinha. O nome é Diocese Anglicana de Brasília porque a gente tem uma prática na nossa igreja de botar o nome da diocese aonde está a sede diocesana, aonde está o bispo, a residência do bispo, onde está a catedral. Mas a Diocese de Brasília envolve o Distrito Federal, o Estado do Goiás,
estado de Tocantins e o noroeste de Minas Gerais, ali até Patos de Minas. Nós vamos. Em toda esta região, foi, aos poucos, os próprios governos estaduais e municipais decidindo pelo fechamento. O primeiro foi aqui, o Distrito Federal, vocês vão lembrar, que foi o primeiro governador, né, no Brasil a decidir pelo fechamento. Depois foi o estado do Goiás e, por último, foi o estado desses nossos 3 estados, o estado do Tocantins. Mas as nossas comunidades, nos 3 estados, a relação e a orientação do bispo para com o clero e o povo foi muito bem acolhida. Tem sido realizado celebrações virtual, utilizando-se todo esse instrumento das mídias sociais. Tem se usado muitas lives através de Instagram, com Facebook. E também temos feito celebrações de ordem diocesana, como fizemos no Dia das Mães, que a gente faz uma celebração com foco na família. Fizemos a celebração do aniversário da diocese e aniversário da catedral. E havia todo um calendário de grandes festas, assim como para a cidade de Brasília, né? Estava programado um momento de grande festa, que Brasília também fez 60 anos. A catedral, a nossa catedral, foi inaugurada e teve o lançamento da sua pedra fundamental no mesmo ano da fundação da cidade. A cidade é de abril e a nossa catedral é de junho. Então, mas também não foi cancelado, mas foi adiado e celebrado da forma que podia ser feita nesta dimensão virtual. Foi um culto belíssimo. E assim nós temos caminhado. E a Câmara Episcopal tem, nesse período todo, orientado, enviado cartas. Nós temos nos reunido todas as quartas-feiras para analisar os processos, como está se desenvolvendo, como está o avanço. E por isso que, por todo esse tempo, nós temos tomado a decisão de que os nossos templos e os nossos espaços físicos de serviço devem ficar fechados por conta do cuidado com a vida. Nesse tempo, também, o bispo primaz da igreja, que é o bispo presidente da igreja, o bispo Naldal, que é o bispo da diocese do Paraná, ele nomeou um GT que se chama GT de Acompanhamento da Crise e Pandemia, que é formado por um bispo, que é da área de saúde, por uma reverenda, que é da área de saúde, e por três clérigos, que são da área de ciências políticas, ciências sociais. E esse grupo tem se reunido toda segunda-feira para analisar, para avaliar, para recomendar. Nesse tempo, esse grupo programou e realizou um seminário virtual sobre a Covid-19. Foram 2 dias de reflexão, de debate, de muito aprofundamento sobre como deveríamos trabalhar e deveríamos enfrentar esta pandemia. Desde a questão da saúde pública, o primeiro momento foi a partir da reflexão de 2 médicos sanitaristas, passando pela questão teológica, e também analisamos como esta situação tem implicações para a missão da igreja, porque a igreja precisa se redescobrir em sua missão agora, a partir dessa nova realidade. Nós estamos nos redescobrindo. Gente que nunca ficou na frente de uma câmera está fazendo live. Parecia que era difícil, mas agora já está fazendo com muita liberdade, com muita tranquilidade, né? Então, este foi o avanço que foi acontecendo. A igreja que chegou a criar uma rádio, nós temos uma rádio agora, sou anglicano. As dioceses se reinventaram. A Diocese de Brasília, todo dia, ao meio-dia, lança uma mensagem que se chama Mensagem de Fé e Esperança, que sai em podcast. Você pode, até pelo Spotify, todos os dias, de domingo a domingo, a partir de meio-dia, sai essa mensagem. E outras dioceses também estão produzindo outras atividades.
Foi criado um consultório virtual na igreja, com médicos, com psicólogos, com gabinete pastoral. Então, a igreja tem buscado se reinventar. E outra coisa, como você sabe, Fio, nós temos os nossos projetos sociais. Aqui, por exemplo, na Diocese, nós temos 8 projetos sociais. E nós temos um projeto social que é o projeto diocesano, o maior, que é o Centro Social Anglicano. E que a gente atende diariamente 100 crianças. E a gente sabe que a maioria daquelas crianças, muitas vezes, a sua refeição principal é aquela que ela recebe lá do Centro Social Anglicano. As crianças que vão para a escola pública de manhã vão para o centro à tarde, as que vão de tarde vão de manhã e fazem a refeição lá. E aí o que é que nós fizemos? Nós buscamos distribuir cestas básicas para as famílias. E temos, neste sábado agora, dia 1º, será a 3ª distribuição de cestas básicas para as famílias do centro social. E cada vez vai ampliando, porque sempre vai aparecer outras famílias que sabem, que tomam conhecimento e que também estão necessitadas. Né? E a gente não vai dizer, você não tem o seu filho aqui, não pode receber, e precisamos atender. Também na Casa a Mais, lá em Palmas, está sendo distribuído cestas básicas, atendendo pessoas que vivem com HIV/AIDS, pessoas que têm necessidade de um suplemento alimentar. Estamos distribuindo cestas básicas também com estas pessoas que estão necessitando. Então, a diocese tem se envolvido dentro deste contexto e buscado parceiros, buscado apoio para atender a estas necessidades. Bispo, agora que a gente já falou um pouco sobre como que a igreja está funcionando, como que os projetos sociais estão funcionando nessa nova modalidade EAD, nesse novo normal que não agrada a ninguém, mas que é a nossa realidade atual, diz um pouco para a gente sobre como que vai ser essa reabertura das igrejas e como que é esse protocolo que foi criado. Explica um pouquinho para a gente. Eu falei que o Bispo Primaz nomeou lá em março um GT de acompanhamento da crise da pandemia. E esse GT que tem alimentado a Câmara Episcopal com subsídios. E aí esse GT começou a trabalhar na elaboração de um protocolo com critérios para a retomada das atividades e reabertura dos templos. Esse protocolo não é uma palavra de vamos abrir os templos. Não é isso. É uma palavra de vamos olhar com muita seriedade as condições que temos para reabrir. Quando voltarmos para nos encontrarmos nos nossos templos, nós vamos trazer vários sentimentos conosco. A gente vai trazer o sentimento da alegria de se reencontrar, de estar juntos novamente. Mas a gente vai trazer também o sentimento da dor de tantas pessoas que não resistiu a esta enfermidade e partiu. E a gente vai trazer também um sentimento, possivelmente um deles, que vai ser o sentimento da dúvida. Como vai ser a partir daqui? Como vai ser esse novo normal? Daí que a comissão, quando fez o protocolo, ela dividiu o protocolo em três etapas. A primeira etapa é a introdução, em que ele registra que o protocolo é um subsídio para que os bispos e bispas possam reunir com o clero e as clérigas, com o conselho diocesano, com as suas lideranças, definir, analisar a situação. A gente tem se reunido todo sábado para orar e para partilhar. Mas sábado passado nós reunimos para conversar sobre o protocolo também. Porque esta é a primeira orientação. É o segundo item. O protocolo diz assim: critérios técnicos para a retomada
de atividades presenciais. Então, são 5 critérios técnicos. Se a gente não passa nesses critérios, esses critérios eles são cumulativos. Não é se passar em um, não. O primeiro critério é observar a existência da autorização oficial das autoridades civis locais para a abertura e retomada de atividades em templos religiosos. Esse é o primeiro. O segundo critério é que a reverenda, o reverendo, juntamente com a junta paroquial e o conselho paroquial, observem se eles têm as condições concretas de seguir as orientações que o protocolo do seu município ou do seu estado está exigindo. A terceira exigência do critério técnico é de que, durante pelo menos 2 semanas consecutivas, a cidade ou distrito onde nós estamos, onde encontra-se o templo ou o espaço, tenha uma taxa de ocupação de leitos da UTI e respiradores abaixo de 80%. Não é igual, não, é abaixo de 80%. O quarto critério técnico é que também tenha pelo menos 3 semanas consecutivas, aonde está localizado o templo, o espaço físico, que haja uma taxa de contágio e de transmissão igual ou menor a 1. Algum tempo atrás, aqui no Brasil, a gente era 3. Nós éramos a taxa maior do mundo de contágio e de transmissão, né? Mas 1 a gente não chegou. 1 é o ideal. 1 é o ideal, que é quando você vai ter uma pessoa contaminando outra. Então, vai ser aquela parte que vai dizer que está literalmente no platô. Também nós não temos essa situação ainda. O quinto critério técnico é que, durante pelo menos 2 semanas consecutivas, a gente tenha, aonde o templo está localizado, na cidade ou distrito, a gente tem uma realidade de estabilização ou de diminuição do número de mortes da Covid. Então, você vê que são 5 critérios muito exigentes. Quando a gente passar pelos 5 critérios, a gente entra na terceira parte das atividades e reabertura de templos e espaços físicos. Aí sim, que vai ter critérios, vai ter orientações para as celebrações, contar com no máximo 30% da capacidade do espaço do templo, né? Ter distância mínima de 1,5 metro de separação entre as pessoas usarem máscara, ter álcool gel na entrada, e aí vai uma série de coisas que aí sim nós todos já estamos buscando fazer em todos os espaços que nós estamos, né? E aí vai ter orientações também para os banheiros, como devemos cuidar dos banheiros, vai ter orientações para cuidado com as crianças, porque a gente tem crianças em nossas comunidades, vai ter orientações para os nossos grupos de louvor, para ter somente a cada momento de louvor, ter somente uma pessoa cantando, porque a pessoa vai tirar a máscara, tá? E aí não ter 2, para não ter perigo de contaminar um ao outro. A questão da comunhão, da celebração da Eucaristia, como deverá ser, que não vai se colocar a hóstia na sua boca, mas vai se colocar na sua mão, que todos que venham para tomar a comunhão vão vir só por uma das entradas do templo, em linha, para ninguém cruzar um com o outro e sair pelo outro. São todas orientações de cuidado, mas para isso a gente tem que ter passado primeiro por aqueles 5 critérios. Então, este é o espírito do nosso protocolo de abertura. Nós queremos abrir e aí certamente, nós vamos ouvir e vamos ver fotos no Facebook. Ai, paróquia tal, da diocese tal, abriu. Sim, porque em alguns lugares, hoje,
já existem situações que estão atendendo a esses 5 critérios. Então, esse é o nosso contexto, filho, desse protocolo e desse cuidado. Mas nós vamos continuar cuidando e tendo como princípio o zelo, o cuidado com a vida. Eu acho que deu para todo mundo ter mais ou menos uma noção, uma ideia de como que vai funcionar esse protocolo de reabertura. Deu também para entender que, infelizmente, a gente está um pouco distante ainda da realidade de conseguir começar a planejar efetivamente a abertura. Mas, se Deus quiser, as coisas vão se normalizar daqui para frente e, em breve, nós poderemos estar juntos presencialmente para compartilharmos e convivermos em comunidade novamente. Queria pedir para você deixar uma mensagem, algo para as pessoas refletirem, para acalmar o coração das pessoas que estão ansiosas por esse retorno. Eu agradeço a você, Fio, por essa oportunidade, por esse momento que a gente torna mais dinâmico esta conversa desse protocolo e de toda esta situação da igreja e da realidade da sociedade hoje. Reafirmar que a maior vacina que a gente tem hoje é o cuidado. Quem pode, fica em casa. E quem precisa sair para trabalhar, que já é um grande número da população, precisa se cuidar, precisa zelar pela sua vida. O cuidado com você e com o outro é um gesto de amor. Então, isso é o que é muito importante. E a outra coisa é renovar a esperança. E a esperança é verbo, é ação, é esperançar. A esperança é atitude. A esperança é ir adiante. E medo a gente vai ter, porque o medo é parte da vida. Mas a gente precisa manter dentro desse medo para viver a energia de ter coragem. Dizia sempre um filósofo, pastor, teólogo, Rubem Alves: coragem não é a ausência de medo, mas é ir apesar do medo. Então eu quero deixar com vocês o Salmo 30, verso 5, que diz: pode a noite permanecer o pranto, mas o dia amanhece com alegria. Então nós vamos passar por essa noite dessa pandemia, mas vai chegar o dia com muita alegria, para nós nos reencontrarmos, para estarmos juntos, para nos abraçarmos. E você poderá nos encontrar nesse tempo ainda da pandemia, no Facebook ou no Instagram, Diocese Anglicana de Brasília. E você vai nos encontrar. Tá fácil, basta procurar. Fica com Deus, Deus te abençoe. Agradeço demais e até breve, porque a gente ainda tem muito a falar sobre o jeito anglicano de ser e eu tenho certeza que o senhor tem muito a contribuir ainda com isso. Um forte abraço virtual e em breve espero que presencialmente também. Um abraço. Obrigado, senhor.